Uma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Colinos. Olá, pessoal que acompanha o canal PEC Talk, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal PEC Talk. Aguardo pelas suas inscrições, seus compartilhamentos, suas inscrições, assinaturas, enfim, tudo que você puder fazer de joinha, de clicar, de compartilhar, isso é muito importante para mim, porque me incentiva a fazer matérias cada vez melhores. E olha, vem matérias aí surpreendentes, acompanhe o canal. Hoje, infelizmente, estamos vindo para o último episódio da série Causas e Queijos Embalagens, com o consultor Sérgio Tolentino. Infelizmente, porque está muito bacana. E digo para vocês, foi um trabalhão fazer essa série de 3 episódios, porque era um material muito grande, denso, cheio de informações, cheio de imagens, faltando imagens, melhoria das imagens, enfim. Era para ser uma única, viraram 3. E não podia ser diferente, porque cada empresa que ele passou tinha os assuntos assim específicos, né? Então não dava para misturar. E nesse último episódio, com a presença do senhor Luiz Seabra, nós fomos coroados profissionalmente. O Sérgio vai falar depois também o parecer dele. Enfim, vai ser muito difícil fazer uma matéria que supere aquela lá, tá? Mas a intenção é fazer matérias cada vez melhores, tá? E por conta disso, estaremos agora passando para o Sérgio Tolentino, mas antes quero agradecer o Sérgio, a todo o seu trabalho, o seu envolvimento, por ter participado no meu canal, ter enriquecido o meu canal com as suas informações, com o seu conhecimento técnico e passado para todo mundo de uma forma assim, didática até, um conhecimento que as pessoas, nem todos sabem, né? Todo mundo utiliza a embalagem, mas não sabe o making off, como que elas são feitas, o trabalho que dá e principalmente os causos. É esta a parte mais gostosa da gente saber, da gente entender e que nunca poderíamos imaginar. Vou passar então a palavra para o nosso consultor, Sérgio Tolentino. Tolentino, fica à vontade para falar sobre a nossa próxima apresentação e o que você quiser. Você está à vontade aí em casa, por favor. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos assistem no PEC Talk TV. Esse é o 3º episódio da série Causos e Cases de Embalagem, que nós estamos relatando para vocês de uma forma curiosa, lúdica, emocionante. E a nossa intenção é passar ou compartilhar com vocês todos os acontecimentos, os fatos, as curiosidades que ocorrem durante o desenvolvimento de uma embalagem, notadamente para cosmético, né? Eu fiz uma resenha do que nós já fizemos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Muita gente acha que esses 3 episódios que nós estamos fazendo seria uma autobiografia profissional minha, o que não é totalmente verdade e nem absurdo. Realmente, a minha vida profissional está voltada a essa história que eu estou contando, né? E eu diria mais que a minha vida profissional, nessas 3 empresas que estamos abordando, ela reflete bem a história da própria embalagem de cosméticos no Brasil. Eu participei dessa história desde 1974 até 2004, ativamente, dentro de grandes e fabulosas empresas. Então, eu fiz parte dessa história, acompanhei, não como o principal protagonista, mas um importante protagonista dessa história que vivemos. Eu e mais os meus colegas, uma legião de técnicos e designers de embalagem me acompanharam, até dos nossos concorrentes na época. Então, é a minha história, sim, mas não deixa de ser a história do desenvolvimento da embalagem cosmética no Brasil nas décadas de 70, 80 e 90, e, aliás, uma década dourada, né, em termos de indústria, de pujança do país e do desenvolvimento de embalagem em si. Houve um grande progresso nessa profissão, inclusive, que eu vou falar no final. Muito bem, então, me permita, Maurício, fazer uma pequena sinopse do que é esta série. É uma coletânea de relatos pessoais sobre curiosos e interessantes eventos ocorridos no desenvolvimento de famosas embalagens de cosméticos.
durante o período em que atuei em grandes empresas do setor cosmético, no período de 1974 a 2004. Exatamente 30 anos dentro da empresa, dentro das empresas. Trata-se de um rico e bem ilustrado registro de incríveis experiências profissionais. São histórias e causos fascinantes dos bastidores, como diz o Maurício, do making of, de importantes fases do desenvolvimento de embalagem e seu lançamento. A série consiste de 3 episódios. Nós falamos, cada episódio tem uma conotação e um tema diferente, se vocês já perceberam. Se não, eu vou reforçar aqui. No primeiro episódio, na nossa estreia, nós pegamos como exemplo as icônicas embalagens da Avon da década de 70 e 80, onde eu participei ativamente do seu desenvolvimento, eu e minha equipe, que eu já mostrei aqui também. O tema foi a viabilização do lançamento de um produto, de uma nova embalagem. O aspecto essencialmente técnico que nós abordamos lá, dos cases selecionados, falamos da engenharia de embalagem, falamos das especificações técnicas, da construção estrutural do conjunto. Lembra-se do decanter, tampa, perna, corpo, cabeça, né? Aquela divisão que nós fazíamos, a construção estrutural do conjunto e de seus componentes. Falamos dos materiais até, dos processos industriais utilizados, que são inúmeros, referentes ou relativos até aos próprios materiais utilizados na fabricação dos componentes de embalagem. Falamos das dificuldades, desafios enfrentados pelos nossos fornecedores e as criativas soluções encontradas para viabilizar, então, os lançamentos da Avon naquela época. Já no episódio 2, tomamos como exemplo as embalagens Natura, por onde eu caminhei após a Avon. Então, a Natura nós pegamos a década de 90, o início da década de 90. O tema ali da Natura é o processo de criação de novos produtos, ou seja, é o pré-lançamento. A gente voltou um pouco na fase de desenvolvimento. Começamos com o lançamento, que acontece quando você vai lançar um produto. E episódio 2 foi o antes. O que acontece antes do lançamento? Como um produto é criado, o conceito, a embalagem, o lado criativo e filosófico até dos cases referente ao desenvolvimento de algumas embalagens marcantes da Natura, como nós selecionamos alguns casos, foram enriquecidos com os comentários emocionantes e encantadores do senhor Luiz Seabra, fundador, principal executivo da Natura, hoje uma multinacional também, que também participou ao vivo conosco por 1h30. Nossos agradecimentos novamente ao senhor Luiz Seabra pelo tempo, dedicação e prestígio em participar da gente desse grande momento da nossa reportagem, da nossa matéria. Lá foi abordado também o mágico processo de concepção, criação, inspiração, que motivaram a definição do conceito do novo produto antes do seu lançamento. Bom, e hoje? Do que eu vou falar hoje? E hoje? Terceiro e último capítulo, o tema, o exemplo, nós vamos pegar como exemplo, seguindo a minha trajetória, as embalagens da Colinos, e consequentemente da Colgate, nas décadas de 90 e 2000. O tema aqui, senhores, vai ser, senhores e senhoras, o processo do desenvolvimento continuado do pós-lançamento. Certo. O pós-lançamento. Falamos do lançamento, antes do lançamento, agora o pós-lançamento. Depois de lançado uma embalagem, o trabalho de desenvolvimento continua. E é isso que nós vamos mostrar aqui. Então, a temática vai ser totalmente diferente das duas primeiras lives, como vocês vão perceber. Os mistérios e as lendas que envolviam os produtos Colinos, tem muita história, os produtos de higiene pessoal mais antigos do Brasil. A sua surpreendente retirada do mercado, da substituição, então, pela marca Sorriso. Como é que aconteceu isso? Como ocorreu a aquisição da Colinos pela gigante Colgate? Como esse processo de transição se desenrolou, se desencadeou na prática? Eu vou contar essa história resumidamente.
e como afetou o desenvolvimento de embalagens. Por fim, quais foram os mitos, ou quais são os mitos e verdades atrelados à marca Colinos? Saiba tudo nesta live. Até já. Sérgio, já está com a primeira transparência no ar. Se você quiser começar, pode começar. Ok, vamos lá. Então, vou tomar como exemplo embalagens Colinos e Colgate. Próximo slide. A marca Colinos, da época, né? Aquele nosso slogan, o A. Nossa, como foi usado isso, hein? Virou marca registrada, né? Uma feliz ideia do pessoal de criação, atrelar o A da refrescância do creme dental. Certo. Com essa interjeição, então, que por si só, né? Falou A, escreve-se desse jeito, você tem uma conotação da marca Colinos, muito interessante também. Na introdução da live, eu fiz uma tomada de alguns vídeos. Estamos vendo. E o A, né? E aquele comentário, uma leve sensação, não sei o quê, muito interessante. Eu cansei de ouvir isso, todo mundo fala no inconsciente coletivo. Muito bom. Ok, próximo slide. A história toda se inicia logo que eu saí da Natura. No mesmo ano ingressei na Colinos do Brasil, uma empresa brasileira que se chamava, na verdade, Laboratórios Anacol. Era a empresa que detinha a produção dos produtos Colinos no Brasil. Ela se localiza-se hoje às margens da rodovia Anchieta, quilômetro 14, me lembro bem, aqui no município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nas mesmas instalações da indústria farmacêutica Fontoura White, igualmente famosa e tradicional. Uma fábrica que foi construída ali ainda na década de 50, meados da década de 50. Aí tem uma foto da época com chaminés altos, que era um ícone também, o grande logo Fontoura White na fachada. Bastante antiga a fábrica. O próximo. Bom, a linha de creme dentais da Colinos, só para vocês se situarem, tornou-se líder da sua categoria com respeitáveis 63% de market share. O que quer dizer isso? Todos os creme dental vendidos no Brasil, 63% deles era com a marca Colinos, que tinha até uma pequena variedade de produtos de creme dental, não só o famoso amarelinho, né? Então, 63% é líder absoluto, né, de mercado. Grande líder. Na Colinos, eu fui contratado para instalar também, com o mesmo desafio, a mesma missão que eu tive na Natura, para instalar, implantar e organizar um departamento de desenvolvimento de embalagem. Até então, inexistente naquela empresa gigantesca, fato que me surpreendeu muito ao saber que não existia também um departamento para isso, né? Um líder de vendas. Na Colinos, então, eu vivenciei outros cases de embalagem. Hoje eu selecionei apenas 10 deles para compartilhar com vocês. Só 10, né? Não podia deixar de falar de nenhum deles. O case número 1, vou começar até cronologicamente do jeito que eu atuei na Colinos. Case número 1 eu chamei de padronização. Vamos ver do que se trata. Logo de cara que eu iniciei meus trabalhos, eu pude vislumbrar uma grande oportunidade, me deparando ali com uma vasta variedade de formatos, tamanhos, dimensões de embalagens, alguns inclusive bem similares entre si, com diferença de milímetros na largura, na altura, né? Onde eu vi tudo aquilo. Depois de uns 15 dias, eu consegui fazer toda a coleção do que existia. Então, eu me propus, junto à diretoria, padronizar as embalagens da época. E também propus fazer uma racionalização no dimensionamento das embalagens. Racionalizar, visando otimizar o uso de material, principalmente material de embalagem. Você fez um saving, não? Um save, embora essa não era a preocupação da empresa na época, né? Vendia-se muito, mas é aquela coisa que eu falo, né, Maurício? A gente precisa ter um tempo
para parar e pensar e questionar. Por quê? Essa é a palavra mágica, né? Por quê? Todos os grandes cientistas da época, principalmente os físicos, fizeram essa pergunta e fizeram grandes descobertas, né? O questionamento do que parece óbvio é o pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, por exemplo, eu era responsável também não só pelos produtos de higiene oral, como os produtos da Polinos, mas também pela parte de laboratório do Whitehall. Então eu comecei por ali, né? Não queria mexer no grande líder por enquanto, né? Deixa eu me instalar, me acostumar aqui. Então eu peguei os blisters, blister para dragas, comprimidos da divisão Whitehall. Então, ali, Maurício, dos 22 modelos diferentes que haviam, eu os redimensionei para apenas 8 modelos padronizados. De 22, a diferença de medida era muito pequena. Eu fiz uma coletânea de todos os formatos de dragas, comprimidos, como é que faz o layout, sabe? Tem um layout para dispor esses comprimidos dentro da chamada cartela blister, né? Então, conseguimos já reduzir de 22 para 8. Isso representa, em termos operacionais, um grande ganho, em termos de ferramenta, troca de ferramenta, né? O tool change na linha de produção foi muito bem quisto pelo pessoal, principalmente de produção, né? Porque o medicamento em si não tem a questão do design da embalagem, então foi muito bem recebida essa proposta. Esses novos formatos cobririam a necessidade de todas as apresentações de medicamentos que haviam, apenas 8. Próximo. Então, já mostrei ali para por que é que eu vim, né? Aí, case número 2, redimensionamento. Agora já atacando a área da divisão de higiene oral, né? Já estava com um pouquinho de moral na empresa, já dei o primeiro bola dentro. Então vamos continuar aproveitando, né? Eu observei que as bisnagas de creme dental da linha Polinos estavam com comprimento superdimensionado. Fiz cálculos, linha, e acompanhava o enchimento na linha de invase, né? Aquilo me intrigava, né? Muito superdimensionada para o conteúdo volumétrico. E o que eu fiz? A bisnaga e o cartucho. Era tudo grande. O apparent size, né, como a gente chamava, size impression, era uma tônica importante o pessoal de marketing. Os respectivos cartuchos também apresentavam o headspace, ou seja, aquela folga na cabeça, entre bisnaga e cartucho, o headspace interno muito desproporcional. Eu também redimensionei mais apropriadamente. Isso é o que eu chamo, Maurício, de fazer fazer o dimensionamento de uma embalagem, em termos volumétrico, para o suficientemente necessário, pessoal. Suficientemente necessário. Isso é economia, isso é racionalização, isso é respeito ao meio ambiente com relação ao descarte. O pessoal de marketing ofereceu uma certa resistência. Não, mas você vai encurtar, nós vamos perder o apparent size na gôndola. Eu falei, vamos redimensionar, porque nós somos líder de mercado. Eu tenho certeza absoluta que, ao redimensionarmos, a nossa concorrência vai seguir o líder. E isso aconteceu. Depois de poucos meses, todo mundo diminuiu de tamanho também. Não precisava. O que vendia não era o tamanho do cartucho, que poderia ser notado para alguns consumidores, né? Uma folga muito grande, um cartucho grandão dentro de uma bisnaga, que também tinha muito espaço vazio dentro. Então, fomos mais justos, né? Mais coerentes e politicamente correto. Com esse novo dimensional, Maurício, as caixas de papelão também foram otimizadas, e otimizou também a paletização. Com o novo tamanho de bisnaga, de cartucho, as caixas de papelão também foram padronizadas, inclusive, e se chegou a uma taxa de eficiência na paletização de 97% de ocupação superficial. Se você pode notar nesse desenho da época, que as caixas ocupam quase a beiradinha do pallet. Ele parece estrado de madeira.
alguns centímetros só recuado. Isso chegou a 97% de ocupação e notáveis 85% de ocupação cúbica da carga paletizada. E ganha, hein, Sérgio? Isso é engenharia de embalagem, isso é redimensionamento, procurando ganhos. Sistema de embalagem. Exatamente. Para o próximo slide. Com a implantação desse segundo case, Maurício, a gente criou um outro grande benefício para a capacidade de estocagem da Colinas, como também para a eficiência logística do transporte, porque cabiam mais produto dentro do caminhão, a mesma cubagem. E, evidentemente, isso se refletiu também nos custos com o frete. Se tornou mais eficiente o frete, um rendimento maior pela cubagem. Era mais produto pelo mesmo metro cúbico. E por isso que eu sempre digo, até nas minhas aulas, que o técnico de embalagem, o profissional de embalagem, deve pensar no produto, no desenvolvimento. A embalagem deve ser desenvolvida de dentro para fora. De dentro para fora, como eu refiz as embalagens da Colinas. Então, o produto era envasado primariamente, como a gente chama, né? Embalagem primária, aquela que fica em contato com o produto. Comecem por aí. Depois vai para a embalagem secundária, que é o cartucho. Depois vai para a caixa e depois para o pallet. E você faz aí um bom trabalho mexendo nesses 4 grandes grupos de embalagem. Aliás, eu deixa eu fazer um parênteses, né? Como eu falo nas minhas aulas. Pessoal, cartucho, tá? Cartucho. Não me falam caixinha, por favor. Caixinha de cartolina. Cartucho de cartão, tá? Não é caixinha. O termo correto eu falo cartucho, mas que cartucho? Cartucho de impressora? Não. Isso chama-se cartucho, tecnicamente. É bonito falar cartucho, não caixinha. Caixinha de papelão. Não. Cartucho de cartão. Cartucho é a palavra correta, né? Vamos lá. Caso 3, vamos já de cara desvendar uma lenda, Maurício, já de cara. A lenda. Essa lenda, é agora que vou pedir o parênteses. Nós estamos esperando o relato do Tolentino, olha, vai fazer aí alguns meses, né, Sérgio? Que você vem dizendo que vai contar, precisou acontecer. Todo mundo me pergunta isso. Ele vai contar o que é. O que é isso? O que ele deixou de falar? Está perdendo tanto tempo. Por favor, fala aí, Sérgio. O icônico amarelo Colinos, né? Assim como nós temos o vermelho Colgate, o vermelho Coca-Cola, tem o amarelo Colinos. Vamos ver. Bom, minha segunda surpresa nessa empresa foi saber que, na época de 90, início de 90, 93, 95, não existia um padrão técnico oficial da famosa e icônica cor amarela da tradicional embalagem do creme dental Colinos. Não tinha um padrão, sim? Não tinha. Fellowship, Bansell, não tinha. Vamos para o próximo slide. O que havia, na verdade, Pode mudar. O que havia, na verdade, era uma referência numa arte final. Eu tive o grande prazer, o grande privilégio de ver uma arte final original do cartucho e da bisnaga. Também a gente fala bisnaga, viu, pessoal? Não tubo, né? Bisnaga é o nome correto desse tipo de embalagem. A arte final do cartucho da bisnaga do creme dental Colinos, feito por um artista... Pode passar para o próximo. Um artista plástico japonês. Então, ali era a primeira referência, mas era uma pintura feita inclusive com pestape, né? Usava-se na época pestape, o logo Colinos era feito um outro papel, colava-se o texto legal que mudava várias vezes, era pestapado, ou seja, colado em cima da arte. Era um artista japonês cujo nome, infelizmente, eu não lembro mais como chamava. Então, essa era uma referência, mas se desgastou com o tempo. Outras referências de cor que a gente utilizava para a impressão gráfica das embalagens eram antigas amostras de cartucho e bisnaga impressas, devidamente assinadas pelo marketing como padrão de cor aprovado. Isso circulava para a empresa inteira, controle de qualidade, fornecedores. Então, passou-se a ter como padrão as próprias embalagens que já haviam sido impressas. Imagina, Sérgio, vai perdendo a tonalidade, ainda mais Sem amarelo.
Uhum. Sim, tem uma oxidação, uma degradação da cor, né? E eu vi o leque, eu peguei no controle de qualidade uma vez, deixa eu ver os padrões de cor aprovados que teve. Já tinha um pequeno leque no próprio padrão de cor, de claro para o escuro, né? Do mais pálido para o mais intenso. Então, para deixar as coisas mais organizadas, que essa era a minha intenção lá dentro, a gente decidiu, juntamente com o departamento de marketing, estabelecer um padrão de cor oficial e universal, baseado já no novo sistema americano que estava sendo implementado ali, o chamado Pantone Color Matching System, o famoso PMS, que as gráficas já usavam. Então, assim, oficializamos uma escolha até rápida, Pantone? o Pantone número 108C, que esse é o código que tem essa cor, para o icônico padrão de cor amarelo Colinos. Sérgio, eu vou pedir um parênteses aí para verificar. Acredito que esteja nessa tonalidade ainda, porque a embalagem que eu tenho aqui é uma embalagem de Colinos. Olha só, raro, raríssimo, raríssimo, hein, por isso. Isso está no Museu da Embalagem de Curitiba, né? Muito bom. Olha, íntegro, inteiro. Está íntegro. Inteiro, A íntegro. ainda existe, está macia, tá, Sérgio? Ela não endureceu. Tem muito emoliente, né? O cheiro está super agradável. Cheio de menta, de alumínio. Aliás, eu queria até comentar, eu acho que as embalagens de alumínio seriam mais ecológicas na hora de reciclar. Mas vamos voltar ao assunto do Pantone, né? Esse 108C, né? Então, o 108C era o mais próximo. Eu tenho aqui uma escala Pantone, só para conferir. 108C, Sérgio. 108C, né? Ainda hoje é. Aí, exato. Está muito, muito próximo. Obviamente não está tão próximo, porque esse cartucho aqui, quantos anos já existe no mercado? Está guardado, já sujou com o tempo, mas realmente a referência é 108C. Comprovado no ato, depois de tanto tempo. Colinos? Mito comprovado. Lenda comprovada. Exato. Imagine, então, senhoras e senhores, que honra eu tive, né? Que case esse de estabelecer, de padronizar a cor Colinos para uma escala Pantone universalmente conhecida hoje, então muito difundida, né? Certo. Não fui eu que criei, mas eu agitei o pessoal para a gente definir. Então estava aí definido o amarelo Colinos 108C, mais uma lenda desvendada. Tá certo. Case número 4, o sorriso da Colgate. Esse é o título que eu dei, o sorriso da Colgate. Esse foi um grande momento na empresa também. Vamos ao próximo slide. Em 1995, Maurício, a empresa norte-americana Colgate Palmolive, que aliás, né, eles pronunciavam Colgate Palmolive. Colgate Palmolive. Colgate Palmolive. Colgate Palmolive. A gente fala Colgate Palmolive, eles ficavam meio como? What? É Colgate Palmolive, né? Então, a empresa Colgate Palmolive, vou falar no português, claro, já com filial no Brasil, adquiriu a Colinos em sua totalidade, aquela coisa de porteira fechada, né? Colinos da Via Anchieta. Fábrica, marca, linha de produtos, linha de produção, maquinário inclusive antigo, né? Porteira fechada, inclusive com o pessoal lá dentro, incluindo eu. A famosa e polêmica aquisição, quem lembra, envolveu uma transação comercial gigantesca na ordem de 1 bilhão e 40 milhões de dólares, essa compra. Saiu em toda a mídia, em todos os canais da imprensa, na televisão, até o povo ficou sabendo, 1 bilhão e 40 milhões de dólares. Até o pessoal fala, mas por que esse 40, né? 1 bilhão e 40? Esse 40 ainda. 1 bilhão e 40, essa foi a cifra que se tinha, que se divulgou na época, né? Da aquisição da Colinos porteira fechada com tudo dentro. Esse é o logotipo que usava-se na época, CP, Colgate Palmolive. Na época, nossos concorrentes poderosos, né, pequenos no mercado, mas poderosos na sua capacidade, nesse momento
nesse mesmo segmento de mercado, ou seja, higiene oral, higiene bucal, foram frontalmente contra um eminente monopólio no mercado de creme dental que se daria. A Colinos, já com 63%, chegando até a 67%, com a aquisição da Colgate, que detinha lá os seus 15%, se não me falha a memória, isso ia para 80%, né? Vamos dizer, 80% de market share. Isso caracterizava um monopólio no mercado de creme dental. Então, essa mesma concorrência, Procter & Gamble, Gestilever, Lida Gibbs, né, que hoje é Unilever, e outros pequenos, se juntaram e cobravam uma atuação mais enérgica, mais efetiva do governo através do seu Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, né, as iniciais CAD, que era responsável governamental por defender a competitividade econômica do Brasil e evitar, então, esses monopólios, essas transações gigantescas aí. Bom, e assim, com a evolução do processo regulatório e judicial, que isso foi uma briga grande na justiça, por determinação legal de uma série de regras que o CAD impôs à Colgate, a famosa e antiguíssima marca de creme dental Colinos teve de ser simplesmente extinta do mercado. Extinta, né? Não existe mais hoje. Embora o CAD deu o direito da Colinos, da Colgate usar essa marca, mas se mostrou depois, mais tarde, muito interessante. Sérgio, que pena, né? Porque eu tenho aqui umas coleções que eu faço de revistas, seleções. Isso. Essa, por exemplo, põe um close aqui, João. Essa aqui, por exemplo, é uma revista Seleções de 1951, não sei se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? E olha só a propaganda, a publicidade da Colinos. Né? Incrível, né? É tão antiga. Tem outras aqui, ó. Era um grande anunciante também. A Colinos sempre foi um grande anunciante, né? Promovia... E o bonequinho, né, Sérgio? Esse bonequinho seria o garoto de propaganda? É o nosso mascote, né? Ele era um bonequinho era um creme dental feito com uma cartola, segurando sempre uma escova. É, muito interessante. Era bem bacana. Uma marca tão antiga no Brasil, e de uma hora para outra ela se foi. Olha, em princípio, essa imposição parecia até um absurdo para todo mundo, para a população em geral e até para nós, colaboradores, de algo totalmente inimaginável com uma marca que estava no Brasil desde, pasmem, 1917, quando começamos a importar, né, o laboratório Anapol, começava o White Hall, importar esse produto dos Estados Unidos. Vinha até, no princípio, grafado em inglês todo o texto, né? Dental Cream Colinos, como eles chamavam, Colinos. Então, uma marca de 1917, extinta em 97, ou seja, 80 anos de mercado. A gente tinha na Colinos, na Colgate, um registro de opiniões de consumidor, chamava Flores e Espinhos, circulava, opiniões que os consumidores mandavam para o nosso saque, né? De atendimento ao consumidor. E a gente recebeu, Maurício, cartas emocionadas, cartinhas mesmo, feitas pelas vovós, mamães da época, reclamando que como que vai tirar o Colinos, sumiu, não aparece, não tem mais na farmácia, no mercadinho, reclamando, emocionadas da marca que, convenhamos, né, uma marca que foi, ou um produto foi usado pelos nossos pais, pelos nossos avós, e quizás pelos nossos bisavós também, né? Mas... eu faço ideia, Sérgio, porque eu tenho outro exemplar aqui. Olha só. Éramos um grande anunciante das seleções de Reader Digest. Né? É uma revista de 1951, onde tem uma propaganda. Já o texto do português. Colonistas, né? Colonosista. O pessoal que usa o Colinos, né? Já tinha até grupos, né? De pessoas que utilizam da pasta de dente, do creme dental, com esse rótulo, né? Colonicista, né? Enfim,
Realmente a marca é muito forte no Brasil para sair assim. Deve ter tido muita carta desse tipo. Muitas circulavam, né? Marketing fazia uma coletânea e circulava para a gente notar como foi o impacto disso no mercado consumidor. Aliás, Maurício, esse fato lembrou bem que a marca Polinos e a cor, coincidentemente verde e amarelo, nos Estados Unidos era verde e amarelo, dizem os especialistas que esse verde e amarelo, né, o símbolo da nossa bandeira brasileira, bandeira nacional, era, na verdade, não deixava de ser uma mensagem subliminar, olha só, para fidelizar o consumidor. Interessante. Em termos patrióticos, né, que nós, na época, o brasileiro já foi muito patriota, né, principalmente nessa época de pujança do que o Brasil vinha enfrentando, vencendo tudo, crescendo. Então, esse verde e amarelo, uma feliz coincidência, né, de ter uma conotação com a bandeira, com o país Brasil, isso criou uma mensagem subliminar de fidelização do cliente, do consumidor, sem ele perceber. Mais um mito por trás da marca Calinas, né? Então, Maurício, foi nesse momento, com a declinação do CAD, que surgiu a então já recém-criada marca Sorriso, para substituir a consolidada marca Polinos. Esse foi um dos primeiros logotipos da época do nome Sorriso, que marketing já vinha, a inteligência de marketing, né, diga-se de passagem, já vinha trabalhando numa nova marca. Aqui, o abandono da marca Polinos era iminente. Próximo. Bom, a primeira grande sacada do pessoal de marketing e suas agências de publicidade, de criação, de design, foi utilizar inteligentemente a sonoridade do nome Sorriso. A sonoridade do nome Sorriso, trazendo a mesma quantidade de 7 letras, 3 sílabas e até a mesma disposição das vogais entre as duas marcas. Foi muito Reparem, Sorriso, trissílaba, Polinos, O-I-O, O-Y-O, O-I-O, Sorriso, Polinos. Então, essa sonoridade, 7 letras, 3 sílabas, também outra mensagem subliminar para o consumidor identificar que ele estava comprando o creme dental Polinos com apenas outro nome. E realmente a fórmula era a mesma, né? Idêntica, não se fez nenhuma alteração. Então, mais uma sacada inteligente, um case ou um caos por trás do nome Sorriso. Tem essa sacada também, bem inteligente. Vamos ao próximo? Observem a proposital semelhança das duas embalagens no lançamento. Com certeza, confunde. Olha só, percebe aí já o dedo do Tolentino já reduziu a embalagem, né? Um pouquinho sobredimensionada, no Sorriso já saiu já mais suficiente. Eu pensei que essa imagem, quando eu montei, ela estivesse fora de proporção, mas ela realmente... Não, você vê, ganha aí o quê? 10 milímetros, né, Maurício? Bastante aí, viu? Cartucho, bisnaga, caixa de papelão, etc. Né? Então, vocês percebam, foi proposital. Vamos lançar o Sorriso com a mesma tipologia de letra, com a mesma inclinação de 18 graus ou 23 graus, tudo isso era calculado, né? Com aquele mesmo sorriso, né? Que é aquela boca, uma simulação de um sorriso, né? Esse ícone embaixo da marca, a bandeirinha vermelha, né? O flag vermelho, enfim, lançamos mesmo para ser parecido. Legal. Né? Muito então, legal. o consumidor identificou logo que se tratava do mesmo produto, ainda bem. Tudo isso ainda sendo alicerçado por uma estrondosa, forte campanha publicitária na televisão. Inclusive no programa de Faustão, me lembro bem, foi lançado o Sorriso pelo Faustão, Fausto Silva, apresentador de TV no programa de domingo. Inclusive na segunda-feira explodiu já de pedidos, né? Muito forte a campanha. Resultou que em poucos meses, Maurício, o alto market share da Polinos fosse novamente retomado pela marca Sorriso. Impressionante, né? Impressionante. Tivemos uma queda, lógico, a concorrência aproveitou a deixa, né?
mas o que é do rei não se toma, né? Sim. Voltamos a ter o mesmo market share poucos meses depois com o outro nome. Nesse período, aí é onde entra o desenvolvimento de embalagem, né? Nesse período houve inúmeras e constantes alterações no grafismo da embalagem Sorriso, impostas pelo CADE e com base nas denúncias, né, como ele dizia, recebidas dos nossos concorrentes. É guerra, né? O mercado estava aí para todos. Então, eu selecionei aqui algumas imagens, reparem, o Sorriso original como foi lançado, propositalmente verde e amarelo. Depois, o CAD foi falando e a gente mexendo, mas enquanto isso, vendendo. Aí, mas tem muito amarelo, tá bom, vamos reduzir o amarelo, vamos pôr azul. E foi crescendo o azul, diminuindo o amarelo gradativamente. A bandeirinha também foi mudando de formato. Oi? Foi acostumando o consumidor, né? Exatamente, mudanças gradativas. Então, deu muito trabalho fazer isso, como eu vou reportar daqui a pouco, fazer essa transição, essas modificações constantes. Né? No mesmo mês mudava 2 vezes a embalagem. Né? Imagina. Então, isso que eu falo do desenvolvimento continuado pós-lançamento. Vamos ao próximo? Teve mais mudanças que essas. Né? Eu só selecionei 3 passos. Vejam, dias antes do lançamento, em junho de 97, a Colgate teve que descartar milhões de embalagens produzidas para acondicionar já a nova marca. Motivo, perceberam finalmente que as cores e o design do Sorriso eram muito semelhantes aos da Colinas. Mas até aí já tínhamos vendido milhões também. Hein? As campanhas publicitárias já estavam preparadas para o lançamento, tiveram que ser alteradas, refeitas, refilmagens por essa determinação governamental do CAD. Um jogo de cintura muito grande, né? Um trabalho fantástico de bastidores, de desempenho, de marketing, produção, controle de qualidade, desenvolvimento de embalagem, jurídico, vendas, mobilização total da empresa. Aliás, né, tinha 1 bilhão e 40 milhões atrás disso, né? Foi um plano estratégico fantástico, isso é um plano estratégico empresarial fantástico, um memorável momento histórico que eu vivenciei nessa empresa, tive a grata satisfação de participar. Todos os envolvidos nessa virada merecem os meus parabéns. Aqui nós temos uma cena da época, aparece eu ali, novinho. Bigode, né? Bigode, lá bigode. E usava-se na época, né? E o meu fiel parceiro, Alcir Fugina, que deve estar nos assistindo, eu presto a minha homenagem a ele. Aqui no chat tem o Alcir Fugina. Isso, Alcir. É ciência, arte e tecnologia de proteger seus produtos para distribuição. Aí, Alcir, um abraço. Ele é o que aparece, fiel companheiro meu. O departamento, Maurício, era pequeno. Ele, o rapaz ali no fundo, à direita tem um estagiário que eu contratei na época, né? Aliás, uma feliz contratação no estagiário. Ele era um estudante de engenharia 3º ano do ITA. Veja você, eu estou declarando. Pois é, não, eu só pegava a fera mesmo. Você é um exemplo. Só me cercava de gente assim. Então, o pessoal todo envolvido nessa virada estão realmente de parabéns e fizeram algo a mais pela empresa, pela marca. E o Alcir está nos prestigiando. Muito obrigado, Alcir, pela sua presença. Hein? Um grande parceiro. Case número 5. Então, Sorriso foi lançado, é sucesso até hoje, né? Vejam vocês como já está bem diferente a embalagem. Olha só. Onde está o amarelo? Onde está a bandeirinha vermelha? Já não tem, nem precisa mais, né? Já emplacamos, já está, a partida ganha, né? Muito bem. Case número 5, a lenda do furo. Lenda do furo? Mais uma lenda. É isso que eu quero saber. É outro também, muita gente é curiosa, todo mundo me pergunta isso. Você está falando da Colinas? É verdade isso aqui? Então vamos contar, vamos contar esse caos, o verdadeiro caos, né? Não é nem mais um case, é um caos, meu. Eu não poderia deixar de contar, então, a história daquela outra famosa lenda, vamos chamar de lenda urbana, né? A concepção da palavra, que muitos de vocês já a conhecem ou ouviram falar, principalmente o pessoal que estuda marketing,
Todo livro de marketing conta essa lenda, assim como contam da virada de Colinos para Sorriso, né? Diz a lenda que daquelas célebres reuniões de final de tarde, que era muito comum na Colinos, na Colgate, principalmente na Colinos antiga, né? Com gerentes, diretores de diversas áreas da Colinos, o staff meeting, discutia-se, então, estratégias para se alavancar as vendas de creme dental no Brasil. Você vê que o pessoal, mesmo líder de mercado, não ficava sossegado, não se acomodava, não entrava em zona de conforto, né? Então, vamos lá. O que aconteceu nessas reuniões? Que é daí que a lenda surge, né? A próxima? Vamos lá. Isso. No meio das discussões acaloradas, né, do pessoal final de tarde, início de noite, das alternativas, como aumentar vendas, uma certa copeira que servia o cafezinho aos presentes na reunião não se conteve ao ouvir os diálogos e se intrometeu na conversa. Isso é o que diz a lenda. E assim teria dito: se vocês querem vender mais creme, por que não aumenta o furo do tubo? Silêncio. Diz a lenda que ela saiu com essa. Pá. Ouvindo, um fala um negócio, fala outro. Aumenta o buraco aí da bisnaga do tubo. Né? Se isso é lenda ou não, ainda ninguém confirmou ou desmentiu. Tá? O fato real, que é o que eu vou relatar, que eu mesmo protagonizei, é que o furo da bisnaga do creme dental realmente sofreu alterações gradativas ao longo do tempo. Isso realmente aconteceu, na verdade. A origem pode estar fantasiada, mas a realidade é que isso aconteceu. Veja bem, Maurício, e para quem nos assiste, uma pequena pesquisa entre hábitos de consumidores feita nos Estados Unidos revelou que, olha que interessante, ao escovar os dentes, a maioria do consumidor tem por costume espremer o creme dental sobre as cerdas da escova de dente, cobrindo toda a região de cerdas da escova, como aparece nessa foto. Vamos para o próximo slide. Ok, mas e aí? O curioso foi constatar também nesse estudo que se o modelo da escova tiver uma cabeça longa, o cordão, como a gente chama, né? Cordão de creme dental, aquele pedaço de creme dental, é depositado pelo consumidor sobre as cerdas, também é longo. Mas se a escova tiver uma cabeça curta, cabeça pequena, o cordão de creme também será mais curto, intuitivamente, Maurício. Entendi. Então, o consumidor segue a parte de a cama de cerdas, como a gente chama, da escova. Escova longa, cordão longo. Escova curta, cordão curto. Curioso isso. Vamos ao próximo slide. Essa ação inconsciente, até involuntária do consumidor, revelou que o consumidor, na verdade, ele utiliza o produto controlando, dosando ou visualizando apenas o comprimento do cordão do creme dental. Porque você coloca, vendo o creme, a escova por cima, né? Sim. Então, superior. O consumidor não se dá conta sobre a real quantidade de creme dental, quer seja em peso ou em volume, que está sendo efetivamente dispensado pela bisnaga sobre as cerdas da escova. Olha que conclusão maravilhosa. Bom, até aí, bonito, mas e daí? Vamos ao próximo slide. A partir desse curioso Consumer Insight, concluímos, então, que aquela famosa lenda urbana fazia tecnicamente muito sentido. Vejamos, então, né? A copeira, se isso realmente existiu, não estava de todo errada. Do ponto de vista matemático, se o diâmetro do cordão cilíndrico de creme dental, acompanhe pela figura, for aumentado, o seu volume e seu peso também serão aumentados proporcionalmente. Lógico, é um cilindro, né? Qualquer que seja o seu comprimento usual, Maurício. Então, se aumentar o diâmetro, se for curto, diâmetro, mantém-se o comprimento, aumenta o diâmetro. Se for longo, aumentando o diâmetro, evidentemente seu volume será aumentado. Certo. Aqueles consumidores que usam escova curta terá
com um diâmetro maior, um cordão mais pesado, mais volumoso, mas o que preocupa o consumidor é apenas o comprimento. Então vamos deixar ele com o comprimento e a gente aumenta o diâmetro. Próximo slide. Aumenta o diâmetro e o comprimento da escova. É aí que entra o pessoal da engenharia de embalagem, os físicos e matemáticos, com um plano estratégico sensacional baseado nessa teoria geométrica. Veja a explicação matemática do plano. Olha, o impacto do consumo com o aumento do orifício da bisnaga. Porque com esse aumento do cordão, aumentando o orifício da bisnaga. Então, Maurício, nós tínhamos uma situação inicial, e por décadas, o comprimento, vamos tomar um comprimento de 19 milímetros, que era o mais usual, um 3/4 de polegada. Um diâmetro de 6,4 centímetros, um pouquinho mais de meio centímetro, né? Que é o diâmetro padronizado de todas as embalagens de alumínio da época, o famoso 1/4 de polegada, né? 0,250. Chamado até, né, 0,250. O volume, Maurício, calculado, diâmetro por esse comprimento, dá 0,61 centímetros cúbicos, ou seja, não chega a 1 ml, 1 centímetro cúbico. E o peso de creme dental, normalmente, vamos tomar de 1,4 gramas, peso específico, daria perto de 0,9 gramas, certo? 0,87 gramas, ok. Menos de 1 grama. Menos de 1 grama. A situação almejada, o que a gente fez? Comprimento, mantém-se, que é isso que o consumidor faz, mantém o comprimento, 19 milímetros. Porém, vamos alterar o diâmetro para 8,1, ou seja, apenas 27% no diâmetro. O diâmetro é a largura, né? Sim. A gente fala do diâmetro do cordão, já que ele é cilíndrico. Então, o plano era aumentar para 8,1, que também é uma medida padronizada. 27% maior. Agora que vem o grande truque. O volume, Maurício, aumenta de 0,61 para 0,98 centímetro cúbico, ou seja, 60% maior. Evidentemente, o peso de creme dental depois da Nescoma é 60% maior também. Passa de 0,87 para 1,4 gramas. Quem vai perceber isso? Só que nós estamos falando de 60% a mais de volume e peso de creme dental na escova. E isso, na tiragem que vocês produziam, era fantástico, né? Agora, a proposta dessa ação operacional consistia em revisar as especificações técnico-embalagem, né? E, por consequência, os respectivos moldes, ferramentas que faziam a bisnaga, visando aumentar, então, o diâmetro padronizado do orifício da bisnaga. Essa era a proposta operacional. O que realmente aconteceu com o tempo é que nós saímos dos tradicionais 6,4, que durou décadas, era padrão, 0,250, o furinho da bisnaga de alumínio, para algo como 8,1, bem mais tarde, o 325 polegadas. Para tanto, a gente mudou o estilo e o padrão de rosca do gargalo da bisnaga. Mudar até a rosca ficou mais larga, né? É mais confortável para rosquear e desenrosquear. A seguir, vocês estão entendendo o que nós fizemos, né? Então, veja aqui o diâmetro padronizado do orifício de bisnaga. Existem vários padronizados. Estou falando do orifício, aquele buraquinho ali. Estou mostrando uma bisnaga laminada já. Né? Então, o lance era aumentar aquele diâmetro ali da boca da bisnaga. De 0,250 de alumínio para 8,1 já na bisnaga plástica, bisnaga laminada no futuro. Muito bem. Era padrão também, né? Padrão internacional. Próximo slide. Essa pequena alteração técnica, nessa simples dimensão da bisnaga, representaria um incremento dimensional, como eu disse, de apenas 27%. Mas iria resultar no incremento de incríveis 60% no volume e peso do cordão de creme, sendo dispensado através dela. Para não impactar o consumidor, uma mudança brusca, nós fizemos isso de um mês para o outro, apesar de tentadora, o plano de implantação proposto seria efetivado em fases periódicas. Vamos ver como é esse plano, então, estratégico de alteração do furo da bisnaga.
Bom, aqui tem o plano estratégico, né? Na verdade, a gente ia gastar um pouco, né? Ia ter despesa para as mudanças periódicas de ferramental, mas anualmente, a cada 12 meses, ou próximo a isso, iríamos passar de 6,4, aumentar 0,4, 6,8. 6,8 para 7,2, 7,2 para 7 e 6, 0,4, e por último chegar no 8,1. Então, em 4 anos, né? 4 anos, foi 4 mudanças, né? Em 4 anos, iríamos atingir um aumento de 60% no consumo de creme dental pelo consumidor. Puxa vida. Teve que passar por esse aumento gradual. Gradual. Não impactar direto, né? Mas era só 0,4. Um ano e meio. Não tínhamos pressa. Aumentar 60% no consumo, você não pode ter pressa. Né? Então, foi isso que aconteceu. É justamente nessas situações que a gente vê, nesse tipo de projeto, aliado ao Marketing Intelligence, que se percebe a importância de um departamento técnico de desenvolvimento de embalagem numa empresa. Com matemáticos, físicos, engenheiros, técnicos, que transformam aquele insight em algo palpável e equacionado, né? Com relação a isso, percebam vocês aí em casa, esse é o creme dental Colgate, né? 90 gramas. Vocês estão acostumados, um outro campeão de vendas hoje, né? Creme dental, o comum, máxima proteção anticárie, 90 gramas, né? Está aqui? Não, está desse lado. 90 gramas, tá bom? Agora, vejam você essa questão de densidade, de volume, né? Principalmente volume. Vejam o creme dental Sorriso, na versão tripla limpeza, né? Sobe mais um pouquinho, Sérgio. Aí. Esse é o listado, 3 listas. O que tem de diferente aqui? O sorriso, triplação, ok. Vejam, 70 gramas. Vocês perceberam isso já? Que isso é 70 gramas? 70 gramas. Mas espera aí, eu estou comprando menos? Não, você não está comprando menos, consumidor. Veja, olha só agora isso. 90 gramas, 70 gramas. Exatamente o mesmo tamanho? Sim. Então, isso prova que nós compramos por peso, porém utilizamos por volume o creme dental. Ambas embalagens, ambas bisnagas têm o mesmo volume de creme dental. Olha aqui. Os 90 gramas de creme dental branco, pela sua densidade, peso específico, ele tem 63 ml de creme dentro da bisnaga. O Sorriso gel, ele é mais uma formulação gel, também com a densidade de 1,10, 12, ele chega a 63 ml, ou seja, 63 centímetros cúbicos de creme. E é isso que a gente usa volume, ninguém pesa creme dental na hora de pôr na escova. Se o produto fosse airado. A densidade menor, né? Pelo peso específico, não é aerado, okay? Não pode ser, mas tem que ser bem consistente. Mas é a densidade menor, né? O fenômeno do chumbo e do algodão. Interessante. Então, isso é o que calcou a nossa proposta matemática, né? Se esse produto fosse vendido na Europa, Maurício, por exemplo, na Europa o creme dental é vendido por volume. Então, esse seria um creme dental 63 ml, os dois. 63 ml. Eles inteligentemente, né, vendem por volume e o consumidor já está acostumado ao volume. Então, mais coerente, né? Creme branco, gel, 63 ml. E não 90 gramas, 70 gramas. Quase ninguém percebe que isso é 70 gramas, né? Já que é um tamanho de 90. Nunca percebi isso, sinceramente. Curioso, né? Então, é com esse fato, né, que baseia, que alicerça o que acabamos de falar. A gente usa por volume. Muita coisa em embalagem, pessoal, a gente compra por peso, utiliza por volume ou área, né?
Está aí, por exemplo, o cartão, né, 300 gramas metros quadrados, 250 gramas, a gente compra filmes plásticos laminados, compramos por peso, utilizamos em metragem e área quadrada, superfície quadrada. Interessante. Então está desvendado a lenda, para quem me cobrou anos, a lenda do furo, essa foi a verdadeira conclusão, né? Certo. Que ocorreu. Quem tem uma bisnaguinha antiga de alumínio vai medir os 6,5 milímetros, quem tem uma nova bisnaga vai ver que tem os 8,1 milímetros hoje em dia, né? Depois eu vou medir essa daqui. E olha, não é porque tem 70 gramas que tem menos creme, ó, a bisnaga está cheinha, aliás está íntegra. Tem volume, não tem espaço vazio aqui, e nós temos esse furo, então, de 8,8 e pouco já implantado, né? É assim, isso que ocorreu. Bom, case número 6, as patentes. Outro fato curioso da Colgate. Vamos lá? Patentes. Bom, a Colgate Mundial já possui o hábito de registrar centenas de patentes de suas fórmulas, seus processos industriais, inclusive das novas embalagens criadas ou internamente pelos seus colaboradores ou criadas por agências de design. Era hábito. A Colgate patenteava muita coisa nos Estados Unidos e essa cultura veio para o Brasil. No âmbito desta filosofia corporativa, eu também tive 2 desenvolvimentos de embalagem que foram patenteados no escritório de patentes dos Estados Unidos. Legal. Honra o meu nome como inventor, que aliás eu tenho atrás de mim lá as 2 placas ali atrás, né? As 2 placas da patente que eu vou mostrar aí. É uma honra também, né, ter esse... Vamos ver? Patente não é qualquer um que faz, né, Sérgio? Tem que pensar muito, né? Mais um prêmio que eu tive na minha carreira, isso, né? Mais uma grata oportunidade. Vamos ao próximo slide? Então, as patentes foram encaminhadas pela Colgate-Palmolive nos Estados Unidos, como cessionária do invento, né? Foram otorgadas nos anos de 97 e 98 para 2 embalagens que a gente desenvolveu, eu e minha equipe, né? O conjunto frasco-tampa, do enxaguante bucal, 250 ml, foi patenteado com esse número, e o estojo de fio dental de 50 metros, um novo design de creme de estojo com uma única peça, a gente fazia o estojo tridimensional. Vamos ver, então, do que se trata? Próximo slide. Aí estão as patentes, então a cara da patente, né, com o desenho típico de patente. Você ali, Sérgio. Eu ali, já sem bigode, com as 2 placas na mão, com os produtos em cima da mesa. A revista interna da Colgate fez essa reportagem comigo e com outros colegas que tiveram suas patentes registradas nos Estados Unidos, né? Então, eu estou lá com 2 eventos. Esse enxaguante bucal, Maurício, ele tinha uma tampa, que hoje já copiaram, acho que a patente caiu em domínio público, que você tinha que espremer um pouquinho para ela se desenroscar, né? Essa era Como é que chama a prova de crianças, né? O Child Proof, exatamente, sim. Child Resistant. Isso. E depois falaram que era prova de criança e de idosos também, né? Também. Mas por quê? O enxaguante bucal ele tinha álcool na sua composição, 6% até 8%, sei lá, de álcool, né? Então não era aconselhável a criança usar, por isso que tinha o enxaguante Tandy na época sem álcool para crianças. Então, essa era uma tampa que a gente fazia uma marca sutil, né? Ela era toda estriada, então onde tinha que apertar era liso, né? Então tinha uma instrução no rótulo, aperte e gire, né, no ponto indicado. Então essa era a grande invento, não só pelo design, mas pelo lance da tampa. E o estojo tridimensional com tampa, formado por uma única peça, um único molde, não tinha montagem, ele era todo com dobradiça integrada, dobrava, fazia caixinha, né? Ele tinha mais uma abertura ainda, né? De vinco, de dobra. Isso, tinha no fundo, exatamente. Tinha na tampa ali e no fundo, isso. No fundo, aliás, tinha 2 vincos ali. Certo. Um projeto bem interessante. Então, foi lá receber as patentes. O dia que, poucos dias depois, fizeram a reportagem, o dia que chegou essas placas, né? O diretor que ia te entregar, era uma honra muito grande, né? Agradeço muito esse momento também. Vamos lá? Case número 7, prêmios.
Se tivermos patente, tiveram também prêmios, embalagens premiadas. Vamos ver sobre esse caso? Nos anos de 95 e 2001, eu fui coautor no desenvolvimento, eu falo coautor, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? Sim. O coautor no desenvolvimento, junto aos fornecedores envolvidos, de 2 importantes projetos para a linha de higiene bucal. Esses projetos foram vencedores do troféu Embanews, o nome de uma revista bem conceituada no mercado, chamada Troféu Embanews, o Prêmio Brasileiro da Embalagem, nas categorias Design de Embalagem e Embalagem Promocional. Quais produtos foram? Próximo. Hoje tem o prêmio Abre também, bastante reconhecido, né? Então, o prêmio Embanews, aquele era o troféu, né? Com design, uma artista plástica, e o nosso patente acabou ganhando também um prêmio Embanews, de design de embalagem. Ele era bem ergonômico. Né? A pega, Então, tinha uma ergonomia muito boa para o manuseio, a tampa grande, né? Fácil de desenroscar para quem... A tampa era dosadora também, não? Então, exatamente, era um copo, né? Copo dosador, bem lembrado, Maurício, tinha uma marca interna. Tinha um selo de inviolabilidade, né? Um shrink, um termo retrátil ali em cima, então perfeito, né? Um rótulo transparente, uma feliz, ainda, né? Polinos, o Polinos A como marca. Vamos mais para frente. Aqui a premiação de embalagem promocional. Eram cartuchos, Maurício, promocionais, né? Compre um creme e ganha escova, né? Tô vendo aí. Compre 2 cremes, ganha uma escova especial. Então tem um detalhe ali embaixo, por dentro do cartucho, era uma engenhoca isso aí, era um verdadeiro, o pessoal da gráfica vai dizer assim, não um cartucho, é um origami, né? O origami, para fabricar, não era fácil, tinha muita área de colagem interna, né? Então você armava o cartucho, saía com alojamentos internos para colocar os 2 cremes, a escova ainda em cima, com um display, foi um projeto muito feliz. Então está ali a gente recebendo o prêmio, de novo o Alcir Fugira, está à esquerda, o Mário Stava, que era da agência, do MN Design, que criou... Tem prêmio da embalagem marca, Sérgio? Não entendi? Tem prêmio da embalagem marca nessa época? Eu não lembro. Não, tinha Abre, se não me engano, ou veio depois Abre, né? Mas era Embanews, prêmio Embanews, né? Chamado. Estou eu ali e outro representante da área do trade marketing da Polinos. O pessoal de marketing também foi receber, tinha placas, tinha troféu, quadros, né, para pintar na parede. Foi uma festa para receber o prêmio, com uma festa de gala que teve aí. Legal. Como todo ano tem, né? Então recebemos esses 2 prêmios. Essa é a parte mais gostosa do desenvolvimento. É a premiação, né? Reconhecimento, exatamente, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil ser reconhecido, né? Então é muito gostoso esse momento numa carreira de qualquer profissional, reconhecimento. Vamos para frente? Bom, case número 8, mais prêmios, mais inovações. Quais foram? Próximo slide. Foi também nesse mesmo período que a gente lançou cartuchos laminados metalizados, metalizado prata e metalizado holográfico, impresso com tinta especial de secagem UV, produzindo um belíssimo efeito visual, ainda inédito em termos de produtos de higiene bucal. Fizemos também rótulos transparentes em filme de BOPP, né? Polipropileno bioorientado. Era tão transparente que apelidavam já de no label look, ou seja, parece que não tem rótulo, né? No label. É imperceptível. E é bem perceptível, que parece que uma decoração feita no próprio plástico, né? Frasco. Então, isso iria substituir a gravação em silkscreen, hot stamp e nos frascos plásticos. Uma outra grande inovação, que a gente logo adotou do Plax, outro enxaguante bucal, esse é o no label look, então totalmente transparente. Estão perguntando em que ano foi a holografia? Holografia 97 a 2001.
Cartuchos, então, metalizados, né? Prata, também está vendo no Colinas ali, sofisticadíssimo, né? E no Colgate embaixo é holográfico. Isso era uma sensação na época. Por baixo do cartucho tinha uma holografia, um efeito visual de gôndola muito interessante, né? Aí tivemos grandes parceiros na área gráfica, né? Que até gostaria de prestar minha homenagem, já falei tanto de vidro na outra época, né, Maurício? Ou de vidro, de plástico. Eu quero registrar aqui alguns nomes, Maurício, se me permite. As gráficas que participaram muito com a gente nesse período todo, deixa eu falar então sobre elas. Antilhas, Ápice, que aliás um desses cartuchos da Ápice, Boxprint, Brasil Gráfica, o grande fornecedor da Colgate, a Gráfica Gonçalves, especializada em cosméticos de luxo, a Igel, né? Grande Igel lá no Rio Grande do Sul, a Impressora Paranaense, aí na sua cidade, Maurício, parceiraça, né? Grande fornecedor da Polis, da Colgate, a Quigraf, o famoso Lanzara, Laveso, eu cheguei a conhecer, Felício Lanzara, a Gráfica Laveso, a Magistral, a Nicolini, então uma das primeiras que ajudou muito a ONG, Nicolini, a Gráfica 43, a Rebise e a saudosa Sarcinelli, que era lá no Cambuci. Esses grandes parceiros de gráfica, né? Para não deixar de falar também das gráficas. Então está aí o nosso registro, meu muito obrigado, participaram ativamente. Então tudo que era novidade, o fornecedor tem uma parcela muito grande no desenvolvimento, que exige dele conhecimentos, provas, tira, põe, joga fora, não dá certo, a cola não seca, a escolar cartucho laminado não é fácil, a tinta não seca em cima de um laminado, enfim, grandes desafios e grandes resultados. Tá aí, tanto é que receberam prêmios, né? Nossa, muito obrigado também. Próximo. Esses projetos foram também agraciados com o troféu Embanews da categoria de tecnologia aplicada à embalagem. Eram novos materiais, né? Grande avanço em termos de embalagem para produtos de higiene oral no Brasil. Uso de holografia, metalização, no label look. Outras grandes introduções no mercado através da Colgate, Colinas. Próximo. O case número 9 eu chamei de stand-ups. Stand-up. Stand-up, não é nenhum comediante que vai contar piada de pé, não. É outra coisa, tá? Foi, durante minha gestão na Colgate, que lançamos no Brasil o nosso primeiro creme dental com bisnaga laminada vertical, chamado no meio nosso de stand-up tube, né? S-U-T, né? SUT, a gente até chama assim, com a tampa tipo flip-top larga. Então, é um produto que parava de pé na vertical. E o creme, como você sabe, né? Ele descia e ficava sempre pronto para uso, que estava próximo ao bico, ao furo. Primeira embalagem laminada, stand-up, de diâmetro grande, né? Essa, inclusive, sem cartucho. No cartonless. Né? Tive também a grata felicidade de lançar a primeira bisnaga laminada com fechamento shaped. Um parênteses. Você disse que sem cartucho... Essa era. Não era complicado o transporte? Só curiosidade. Muito, né? Muito. Tanto é que depois adotou-se o cartucho, né? Mesmo na bisnaga. Era bem complicado de fazer colmeias, como a gente chama, né? Depois a exposição no ponto de venda é um pouco complicada, logo se adotou, voltou ao cartucho. Por isso, uma bisnaga laminada causa algumas imperfeições na bisnaga com a logística de transporte. E no ponto de venda, né, fica muito desagradável a bisnaga ficar jogada, cai sem disposição de painel frontal, né, que é o que a gente briga na gôndola. Então, essa aqui é uma bisnaga do Shaped End Seal, aquela onda, ondulado, uma novidade também. Demos um trabalhão para o pessoal da produção, só dá trabalho para os outros, né, Maurício? A gente inventa, mas os outros ele tem que fazer, né? Esse corte e selagem, não? É a selagem e o corte, você vê, não é convencional, não é retilíneo, ele é um wave, né? Uma onda aí que a gente viu esse desenho. Para creme infantil, né? Tem um apelo lúdico, é que a criança gosta desse tipo de coisa. Então lançamos aí o creme dental com alguns super-heróis no grafismo. O fechamento e o refil ondulado, a gente chama refil, né? Imagina a área de selagem foi alargada, que
ficou mais larga, o refil tinha que jogar grande parte fora, né? A bisnaga já selada, para reproduzir esse contorno, então, o formatado, né? Um apelo visual diferenciado, bastante lúdico, bem interessante também. Depois foi largamente imitado com outros shapes, outros formatos. E para outra categoria de produtos também. Case número 10, a era do laminado. Esse, então, é o nosso último caos, hein? Último caos, a era do laminado. A fim de modernizarmos, então, as arcaicas bisnagas de alumínio do creme dental, não digam, por favor, pasta de dente, pessoal. Um apelo que eu faço. Aqui que eu não falo, cara. Mas pasta de dente seria uma pasta feita de dentes moídos, né? E não é isso que a gente compra. É um creme dental. Pasta de dente dói um pouco. Caixinha também. Outra coisa, mas que a gente ouve muito, deixa eu fazer um parênteses, não me fala vidrinho, por favor, é frasco de vidro. E quando eu ouço, Maurício, você viu que o vidrinho agora é plástico? Aí é demais. Vidrinho plástico não dá. Não dá. Vidro, frasco de vidro, frasco plástico. Não tem vidrinho de plástico, por favor. E cartucho, é de cartão. Cartucho, não caixinha. Vamos acostumar com os termos. Fica elegante, fica bom. É cult. É só quando a pessoa com quem você está falando não conheça, né? Sim, o leigo, né? Mas aí tem... Aí a gente ensina. A gente ensina, como falar corretamente, né? Embalagem também é cultura, né, Maurício? É verdade. Esse era um processo... Os embrulhos que me desculpem, mas a embalagem é fundamental, certo, Sérgio? Então, caixinha para embrulhar, né? Cartucho é para embalagem. Esse era um processo industrial de produção totalmente diferente, o laminado, porém muito mais atualizado e de altíssima produtividade. Aliás, Maurício, as bisnagas de alumínio eram feitas dentro da Colinos. A Colinos tinha dentro de uma fábrica uma outra fábrica, lá na Via Anchieta, que era uma indústria metalúrgica enorme. Nós comprávamos lingotes de alumínio da Alcan, canadense, né? Aluminum of Canada, e da Alcoa, dos Estados Unidos, alumínio da América. Os lingotes de alumínio bruto, 99,9% de pureza, 99,5%, laminávamos esse alumínio, estampávamos as chamadas moedas ou slugs de alumínio e fazíamos as bisnagas por extrusão e impacto. Era uma indústria metalúrgica pesada, por isso tinha aquele chaminé onde fazia a fundição, né, do laminado em chapas grossas para depois ser produzida por extrusão e impacto. Um processo bem antigo, bem arcaico, né? Mas era a Colinos era uma grande fábrica verticalizada também de bisnagas de alumínio, feitas internamente. Aí surgiu... Eu acho que, é meu parecer, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que se fosse bisnaga de alumínio, o processo de reciclagem hoje seria mais prático, né? Porque a bisnaga de alumínio é só alumínio e tinta, né? No processo derrete tudo e a tinta é queimada. Já no processo, sem querer denigrir, sem querer dizer mal sobre o filme, requer um processo de reciclagem muito complexo, né? É complexo. Toda embalagem laminada multicamadas, como é esse caso, a gente chama de laminada multicamada, me causou, Maurício, muita preocupação, né? Muitas noites de insônia em trocar o alumínio, 100% reciclável ecológico, uma bisnaga laminada multimateriais, tinha polietileno, tinha copolímero de EVA, o próprio alumínio, né, um foil de alumínio, outro polímero, outro polietileno, 5, 7 camadas de material assim fininho. Então, a reciclagem realmente me preocupava, né? Eu tinha muita consciência, também tive do ponto ecológico da bisnaga, a sua reciclabilidade, né? A Colgate, a Colinos Colgate armazenou muito tempo bisnagas de refúgio de produção para não jogar no lixo. Hoje já tem uma finalidade para elas, né? Hoje já tem, graças a Deus,
Houve alguns inventores, alguns empresários aí que decidiram usar esse material moído, né? Moído, hoje serve de filler, né? De enchimento. Eu soube que existe já empresas que fabricam blocos de construção civil, feito com esse material, mais algum aglutinante, telhas onduladas, aliás, né? Tem plástico, tem alumínio, uma telha super resistente, chapas. Então, graças a Deus, inventaram uma aplicação técnica na reutilização desse tipo de material. Então, já temos essa indústria paralela de reciclagem, ainda bem. O material laminado flexível, fornecido em bobinas impressas, era constituído por 5 até 7 camadas, bem fininhas, de filme sobreposto, como a gente vê aí. Era polietileno, era copolímero de junção, né, adesivo. O próprio foil de alumínio finíssimo, de 12 micra, 20 micra, em seu interior tinha uma fina camada que a gente chama de foil, uma lâmina de alumínio muito delgada, mais fina do que essa que a gente usa na nossa cozinha, né? A cozinha era bem mais fina que isso até. O objetivo era garantir as excepcionais propriedades de barreira, né? Tem um creme dental, tem muita água, carbonato de cálcio e água, basicamente, com outros ingredientes. Então, na verdade, um creme dental, desculpa a comparação pejorativa, que não é bem isso, mas o giz que a gente usa para escrever na lousa é um carbonato de cálcio também. Então, o creme dental é um carbonato de cálcio, grande quantidade, e água, né? E mais uns emolientes, conservantes, flúor, né? Mas se a gente deixar um tubo de creme dental aberto, ele vira giz. É um cal, né? Fica realmente, vira um giz. Vira um gesso, vira um cal, vira um giz. Então, a proteção da embalagem contra permeabilidade de vapores de água, né, de umidade e de O2 é muito grande. Por isso que um creme dental nunca deu certo em embalagens plásticas, que tem uma grande permeabilidade. Tem que ser o alumínio, que é totalmente fechado, ou essa invenção do material laminado que continha alumínio em seu interior. Só que a produção era muito maior, né, muito mais limpa, né, de maior produtividade, que é isso que a gente precisava. Vendiam milhões de creme dental por mês, milhões mesmo, né? Milhões de unidades. Então tinha que ser algo muito rápido. Parece que quando eu entrei na Polinos, as linhas de produção faziam 180 tubos por minuto. Minuto? Sim. Por hora. Quando eu saí, essa marca já estava em 450 linhas robotizadas, inclusive. Hoje deve ser muito maior, né, Sérgio? Não acredito, Maurício, porque há uma limitação física em você envasar creme dental. Ele tem uma reologia, você não pode... Ele tem toda uma... Né, cair, sair do bico, fazer o fio de corte. Então, tem um limite técnico. Não é um líquido, né? É um creme, né? Um creme viscoso. Então, tem uma limitação até aí. Mas chegou-se aos seus limites, com certeza. Próximo. Bom, depois de algum tempo em linha, era necessário reduzir os custos do material de embalagem, então realizamos exaustivos testes de estabilidade, testes de compatibilidade nos laboratórios do P&D e de garantia de qualidade, inúmeras avaliações satisfatórias de diversos lotes pilotos de produção. E introduzimos, então, a bisnaga laminada. Conseguimos reduzir a espessura do foil de alumínio mais tarde, de 20 para 12 ou 9 micras, posteriormente, e, com isso, a gramatura total do laminado, né, que a gente chama de gramatura, é o peso por metro quadrado, acarretando aí um excepcional cost saving também no laminado. A linha de creme dental movimenta altíssimas demandas e enormes volumes produzidos. Você não tem noção da quantidade de tubos que Colgate e Polinos produziam por mês, por ano. Em virtude disso, essa pequena alteração na especificação do material de embalagem, imperceptível ao consumidor, evidentemente, resultou numa muito bem-vinda redução de custos diretos, né?
Essa foi uma excelente contribuição para um produto que enfrentava um mercado altamente competitivo em termos de preço, né? Então, qualquer centavo que se economizava nos custos diretos de embalagem era muito bem-vinda, pessoal de marketing. A briga era nos centavos, né? Era R$1,45, R$1,48, era uma briga, assim, a margem pequena, porque ganhava-se na quantidade vendida. Que era estrondosa. Estrondosa, é muito grande mesmo. Essa grandiosa ação foi levada a cabo por diversos profissionais, é isso que eu falo, né? Sempre o trabalho em equipe é fundamental, colaborativo. Outros departamentos aliados nesse projeto de caráter internacional, depois virou projeto internacional da Colgate Internacional. Como resultado, a gente promoveu um fantástico cost-save na ordem de 9,3, isso eu me lembro das cifras da época, 9,3 bilhões de dólares ao ano em nível mundial, conforme o levantamento financeiro feito na época. Então, é um save assim respeitável, né? Muito respeitável. Ô Sérgio, tem um colega que eu acho que é aqui, José Éder Fontana. É isso. Ah, ok, isso, ele sim. está aqui no chat. Trabalhou conosco também. Trabalhou no pesquisa e desenvolvimento da Colgate, na Colinos, ali na Anchieta comigo. É um prazer, Éder. Muito obrigado pela audiência. Bom, Maurício, esses foram os 10 casos, então, que nós tivemos na Colinos Colgate. Contei um pouquinho rápido, né, porque é muita coisa para falar. Mas é isso que aconteceu lá. Tive a grata satisfação de protagonizar mais uma vez todos esses causos, cases. Eu, como eu digo sempre, os meus colaboradores, né, que trabalharam comigo, os nossos fornecedores, contribuíram muito. Bom, e assim, Maurício, meu amigo que nos assiste, em 2004, após 11 anos de trabalho nessa excepcional multinacional, eu me desliguei da Colgate, completando assim meus 30 anos trabalhando com desenvolvimento de embalagem dentro das próprias empresas usuárias. Foram 30 anos consecutivos de atuação em desenvolvimento de embalagem para a indústria cosmética, especificamente higiene pessoal, né? É uma vida inteira. É uma vida, como diz, é uma vida, né? Finalizei uma carreira repleta de fortes emoções, como vocês presenciaram aí, vivenciei muitos cases, muitos causos, muitas lendas, muitos mitos. E, Maurício, eu tive, graças a Deus, a agradável e compensadora sensação de missão cumprida nesses 30 anos. Eu que trabalhei com você pouco tempo na Natura, inclusive você que me trouxe para esse mundo das embalagens, porque eu trabalhava com embalagem já, mas era caixa de transporte na Sharp. E quando eu ingressei na Natura, você como meu gerente, me fez, até hoje, né, a gente discute muito sobre embalagens, é um universo que não tem fim, sempre tem inovação, sempre tem matérias-primas novas, novos desenvolvimentos, novas tecnologias, e é um aprendizado eterno, né, Sérgio? A gente nunca deixa de realmente participar, mesmo nós dois não estamos dentro de um mundo corporativo, nós atuamos ainda como consultores, como representantes, como professores também. Enfim, nós continuamos falando e trabalhando com embalagens. Isso me deixa muito feliz. É exatamente isso, Maurício. É uma profissão que agora eu quero até enaltecer os técnicos e designers de embalagem. É uma profissão linda, bonita, emocionante, onde você tem, como eu já disse em outra oportunidade aqui mesmo, cada dia uma emoção nova, um desafio novo. É realmente, como eu falo, né, o fascinante universo da embalagem, por exemplo, da embalagem cosmética, então, que tem todo aquele apelo visual, aquele requinte, aquele status. É uma grande profissão, Maurício. Até hoje, né, não reconhecida à altura do que ela contribui para a indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia, e os técnicos de embalagem que tínhamos em 74 eram técnicos que não havia essa profissão, você não contratava técnicos de embalagem, porque não existia
Você contratava pessoas com alguma capacidade técnica, um curso técnico, de mecânica, o que seja, né? Até de engenharia, para você, então, forjar, moldar esse profissional dentro da própria empresa. E um técnico de embalagem, senhores, vocês sabem que ele é um profissional multidisciplinar, sem falsa modéstia. Por quê? Nós falamos de 5 ou 6 materiais diferentes. Vidro, plástico, que é uma infinidade, tem pelo menos 12 dos mais utilizados polímeros, termoplástico e termofixo. Processos de fabricação dos mais variados. Nós temos cartão, cartão, papelão do lado. Nós temos metais, alumínio, ligas metálicas. Nós temos madeira, né? Enfim, são materiais dos mais diversos, processos de fabricação dos mais diversos, processos de decoração diversificado, metalização a vácuo, cromação galvânica, impressão gráfica, impressão offset, letterpress, flexografia. Realidade aumentada, técnicas de silkscreen, hot stamping, tampoprint. Enfim, é um universo realmente de múltiplas culturas, de muitas técnicas, que o técnico, o profissional de embalagem tem que absorver tudo isso. Fala com uma gama enorme de fornecedores dos mais variados segmentos, gráfica, vidro, plástico, metais. Então, isso cria uma cultura muito ampla, muito aberta. Quando a gente fala o universo de embalagem, realmente é algo para quem está na cabeça do funil, que somos nós, né? A gente fala com fornecedores especialistas, mas tem que ter um que coordena todas essas ideias, todos esses processos. Esse é o técnico, esse é o profissional e o designer de embalagem. Uma profissão fantástica. Eu estou aí desde 74, me desliguei da Colgate e logo em seguida fiz a famosa carreira solo, né? Fiz todo o gerente vira consultor, eu não fugi à regra. A partir de então, eu sou consultor sênior em desenvolvimento de embalagem e também de sistema de gestão da qualidade, à frente da Tolentinos Consultoria e Treinamento Empresarial, que é a empresa que eu abri como microempreendedor individual. E atuo aí até hoje, né? Inclusive com embalagem, agora do lado de fora, né? Das grandes multinacionais. Aí meu novo site, que estamos inaugurando, os 15 anos que já tem a Tolentinos Consultoria. Bom, eu só quero, Maurício... Esse ano, né? Esse ano. Exatamente. Já para verdade, né? A Tolentinos Consultoria nasceu oficialmente no dia 6 de abril de 2005. Né? Então já completamos 15 anos e resolvemos mudar logotipo, incluir, fazer um site. Você modernizou, tá bonito esse logotipo. É um visual novo, é mais moderno, né? Enfim, registrar essa passagem dos 15 anos, nossas bodas, então, esse mês, este ano, né? Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos, pelo prestígio, por ter nos ouvido aí durante 1h30 vezes 3, 4h30 que eu estou falando de embalagem. Obrigado pela atenção, espero ter despertado interesse em vocês, espero que vocês hoje olhem a embalagem com outros olhos, né? Não com uma caixinha, nem como um vidrinho, mas como um complexo que faz parte do produto. A embalagem é tão importante que vocês viram no episódio anterior o interesse do próprio fundador, né? O valor que ele dá para o produto, a embalagem que faz parte do produto. Hoje não é mais nem o vendedor silencioso, a embalagem fala, a embalagem exprime, ela representa uma marca, uma indústria atrás dela, né? O produto está dentro da filosofia da empresa. Filosofia da empresa, como nós vimos com o Luiz Seabra transmitindo isso, como que uma embalagem consegue transmitir essa filosofia da criação de um produto, mesmo que seja filosófico e místico, isso se traduziu numa embalagem. Então, para pessoas, para empresas com esse nível de desenvolvimento, conseguem enxergar a embalagem com o seu devido valor, o seu devido lugar, né? Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade. Conte sempre comigo, a gente fala quase todo dia, pelo menos 1 hora no celular. E se fosse cobrado,
É um prazer muito grande falar de um assunto que a gente gosta, né? Como diz o Luiz Seabra, os negócios não se sustentam sem paixão. E nós somos dois apaixonados pela mesma embalagem. Tá certo, certo. Eu só posso agradecer muito, porque não foi fácil fazer esses 3 episódios, foi bastante trabalhoso, bastante... despendeu muito do nosso tempo, né? Pesquisa, material, informação, imagens. Foi um prazer fazer esses 3 episódios com você. Espero reproduzir esse mesmo material com outras pessoas. Já tenho aí umas 2 ou 3 pessoas na frente aí. O Lico Seragini é um deles, que a gente vai continuar fazendo, porque o Seragini, inclusive, ficou apaixonado pelo episódio 2, né? Com toda a razão, né? Enfim, Sérgio, foi um prazer fazer essa matéria com você. Obrigado. 3 episódios. Agradeço a todas as pessoas que participaram do chat, aos inscritos recentemente, aos inscritos que já estão no nosso canal. Continue assistindo. Em breve terei mais matérias interessantíssimas, tá? Estou preparando. Esse é o intuito do nosso canal aqui, apresentar técnicas, desenvolvimentos. Eu tenho 3 quadros, todo dia de embalagem, causas e cases e trocando ideias. Nesses 3 quadros, a gente tem a intenção de estar trazendo para todo mundo informações sobre esse universo da embalagem. Tanto é que foi inspirado no universo da embalagem que eu fiz o meu logotipo girando no espaço, tá? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Sérgio, um grande abraço e obrado por ter atendido o meu pedido de participar desse quadro, tá? Acredito que você também ficou bem feliz com isso. Muito feliz. Pessoal. O resultado foi excelente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado a vocês todos. Continue assistindo até o final e que tenha a nossa finalização. Um abraço, gente. Tchau.